Chegamos ao quarto tópico da nossa lição e agora vamos entender mais outros termos, mais outras colocações, mais outros pontos da profecia. Explicação dos termos. Primeira pergunta, pergunta A. Como se cumpriram as expressões dar fim aos pecados, inclusive uma expressão que está lá em Daniel 9:24, e também ofertas pelo pecado. Como essas expressões, elas se cumpriram? O que aconteceu? Muito bem. Então, por 4.000 anos, a própria notinha nos diz, aquele sistema de ofertas, de sacrifícios que eram realizados a partir dos patriarcas, o santuário ele foi construído a partir de Moisés no deserto. Mas antes disso, os patriarcas ofereciam o sacrifício. Por praticamente 2.500 anos foi assim, né? Os patriarcas. Isso. Então nós vemos lá Abel oferecendo, lá no princípio. Abraão, certo? E outros. Então esse sistema de oferecer um sacrifício, um animal, né? Um cordeiro, ali conforme era estabelecido a lei, ele apontava para um sacrifício melhor e perfeito. Então, aquele sistema de sacrifícios, ele apenas era uma figura, somente um símbolo que apontaria para o verdadeiro sacrifício que seria feito por Jesus, né, o Filho de Deus, na cruz do Calvário. Por isso que Paulo, no Novo Testamento, para quem contesta a verdade do santuário, ele precisa tirar Hebreus da Bíblia. Ou não é? Hebreus fala muito do santuário. É muito claro. Apresenta sacerdote, sumo sacerdote, mobílias, cerimônias. O serviço diário, o serviço anual. Exato. Então, quem não crê na doutrina do santuário precisa anular Hebreus e está terrivelmente enganado. Então, por isso que diz aqui, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Aquele santuário terrestre era só uma figura. O modelo original era no céu. E foi claro dito isso a Moisés. Faze conforme o modelo que te foi mostrado. Então, agora, uma vez, o verso 26 termina dizendo assim, que era necessário padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez, né, o sacrifício dos animais era diário. Muitos animais foram sacrificados, mas o sacrifício real, perfeito, é apenas um. Uma vez. Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. É maravilhoso, né, irmão Luzerei? Esse assunto, ele é muito profundo, ele nos comove, porque realmente o plano da salvação é grandioso. Ele vai ser um tema que nós vamos continuar estudando pela eternidade, de tão grandioso que ele é. Não é verdade? Exatamente. Então, foi através do sacrifício de Cristo que essas expressões, né? Esses termos. Os termos, dar fim aos pecados e ofertas pelo pecado, realmente aconteceu. O finalzinho da nota, por favor, Luzerei. Olha, o símbolo encontrou a realidade. E esse evento encerrou todos os sacrifícios e oferendas do sistema cerimonial. E Mateus, que escreve de forma especial aos judeus, é o evangelista que deixa bem claro que quando Cristo na cruz bradou, está consumado, o que aconteceu? O véu no santuário lá em Jerusalém, ele se rasgou de alto a baixo e o cordeirinho que estava para ser imolado fugiu. Era uma evidência muito clara de que, a partir dali, sacrifícios de animais não seriam mais necessários e nem mesmo válidos, porque o verdadeiro sacrifício já havia sido feito na cruz. Muito bem. Que maravilhoso, né? Nós entendermos e compreendermos aí a profecia nos conduzindo a apresentar Jesus e pondo fim, né, àquele sistema provisório, porque a realidade chegou com Jesus morrendo na cruz do Calvário. Agora, como a reconciliação ocorreu?
Primeiro, o que precisava ser reconciliado? O que é que estava em desacordo que precisava ser reconciliado? E como que ela ocorreu? Uma pergunta muito interessante. O pecado trouxe separação. Abriu-se um abismo, né? Como nós sabemos, entre Deus e o homem, por conta da transgressão da lei. A lei, que é o reflexo do caráter de Deus, havia sido quebrada, transgredida, e agora um Deus justo, perfeito, que tem uma lei perfeita, ele então não poderia estar em harmonia com o pecado. Infelizmente, o homem, ao pecar, nossos primeiros pais, trouxe para todos nós essa triste consequência, né? As consequências do pecado. Isso causou, então, uma inimizade, uma separação. Mas agora Cristo, ele é a ponte, Cristo é o elo que se voluntariou, como nós sabemos. Houve uma reunião da divindade. E lá, Cristo foi aquele que se ofereceu antes da fundação do mundo, né? Antes de existir homem e existir pecado. Havia um plano já estabelecido que Cristo seria então a oferta para essa reconciliação. Ele se ofereceria, né? Uma parte que me toca muito, irmão Luzerley, queridos irmãos, está na história da redenção. Depois que o plano já estava estabelecido, quando Jesus mesmo vai contar aos anjos sobre... Houve toda aquela tristeza porque o homem havia pecado, né? Houve tristeza no céu. E Jesus então apresenta o plano, né, da salvação para os anjos. Eles, a princípio, é muito forte para eles, eles não entendem como que o comandante do céu iria fazer sofrer tal humilhação, tal sacrifício. E eles se colocam para fazer no lugar de Jesus. Isso, quando eu li isso daí, é algo muito profundo. E aí Jesus então explica que a vida de um anjo não seria possível pagar pelo preço do pecado. Então essa reconciliação, ela só foi possível através da entrega voluntária de Cristo. O próprio Deus precisava vir pagar essa conta, né? Essa conta. Essa conta era muito alta. E ele veio para nos salvar. E ele fez isso por nós, né? Muito bem. Então nós vimos nesse tópico sobre a explicação dos termos, aí esta questão de Jesus vindo pagar a dívida, nos reconciliando com Deus, colocando-nos de novo em paz com o nosso Criador, possibilitando-nos, né, chegar à vida eterna. Eu quero destacar um trecho aqui da nota que diz assim... Muito boa essa nota. A gente poderia ler todo, mas vou ler aqui 3 pedaços, um no começo, outro mais ou menos no meio, outro trecho que eu grifei aqui mais ao final. Diz assim: Jesus pagou um preço infinito para resgatar o mundo e Deus entregou a humanidade às suas mãos. Então a humanidade foi entregue agora a Cristo. Isso. E ele pagou esse resgate. Aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado por nós. Ele não tinha pecado, não tinha, a não ser o amor, né? Não tinha uma razão lógica para ele pagar, fazer isso, a não ser o amor que estava nele mesmo, que o moveu de compaixão por nós, então ele se entregou. Aquele que era sem pecado pagou a dívida nossa, nós que somos, como humanidade, sobrecarregados de pecado. E mais à frente diz assim: Cristo saiu a campo em nosso favor para vencer Satanás por nós, pois viu que não poderíamos vencer por conta própria. Cristo preparou o caminho para o resgate humano, ao levar uma vida de sofrimento, altruísmo, sacrifício próprio e, finalmente, por sua humilhação e morte. Concedeu-nos ajuda para que pudéssemos, ao seguir o exemplo de Cristo, vencer por nossa própria conta, assim como Cristo venceu. Daí, em relação, tanto o sacrifício dele pagou a nossa conta, quanto também agora ele tem poder para nos conceder graça, força, para também sermos vitoriosos sobre o pecado. Esse detalhe que eu ia colocar, além de pagar o preço, que era impagável para nós,
Agora, depois de vencer o pecado como homem, ele nos outorga poder para vencer. É maravilhoso, né? Exatamente. E louvado seja Deus por isso, né? Amém. Amém. Estamos agora no último tópico da nossa lição, uma lição que vem falando sobre algumas partes, né, da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que apontam para um serviço no santuário terrestre, que dizia respeito à purificação do santuário, mas que aponta para um serviço no santuário celestial. E esse serviço no santuário celestial é aquele que realmente nos toca, e toca cada ser humano que uma vez teve o seu nome registrado no livro da vida do Cordeiro. Outras lições já abordaram sobre isso, né? Já consideramos ali as questões de como se procede o juízo investigativo. Um juízo que teve início exatamente quando, no tempo apontado pela profecia das 2.300 tardes e manhãs, né? Em 1844.